Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática, e hoje a gente vai falar de superfícies poligonais. Então, olha só, quando a gente fala disso, nós estamos falando dos paralelepípedos, dos losangos, de vários desenhos geométricos, tudo bem? Então, a gente vai trabalhar com algum desenho, mas também vamos mostrar, por exemplo, o desenho do nosso cotidiano, que aí a gente vai se familiarizar com as coisas e com os desenhos, tá? Porque os desenhos, normalmente, você pensa, poxa, eu vejo tudo isso em sala de aula, a gente nem usa lá fora, mas claro que usa. É porque a gente, às vezes, não fica atento aos pequenos detalhes, tá? Então, vamos lá. Polígonos e superfícies poligonais. Na geometria, um polígono é uma figura plana, limitada por uma linha poligonal fechada. Então, quando a gente vê isso, um exemplo, nós temos aí um quadrado, um triângulo, um trapézio, sei lá, tantos desenhos geométricos que a gente pode ver ao nosso redor, dentro da casa da gente. Por exemplo, um exemplo, a nossa sala é quadrada, a gente está dentro de um quadrado, dentro de um cubo, né, aquele cubozão, em vários outros formatos. Isso mostra o desenho geométrico da matemática dentro da nossa casa. E a gente pensa, não, é só aquilo. Mas o desenho está ali, ele é fechado. Tudo bem? Então vamos lá, continuando. Por exemplo, um hexágono é um polígono de 6 lados. A definição usada por Euclides para um polígono era uma figura limitada por linhas retas, sendo que estas linhas deveriam ser mais de 4. E figura, né, é uma figura qualquer região do plano cercada por uma ou mais bordas. O polígono é uma superfície plana limitada por segmentos de retas, as arestas ou lados, cujos vértices são formados por duas arestas. Um polígono simples divide um plano em que se encontra duas regiões, a interior e a exterior, tá? Isto é bidimensional. Um eixo, tá, do x e o eixo do y, sem pontos comuns. Um exemplo aí, o hexágono regular, tá? O triângulo equilátero. Olha aí, ó, o hexágono regular, o triângulo equilátero, o quadrado, tá? O pentágono regular. Então observe aí que todos eles têm suas posições fechadas, retas ou linhas fechadas. Tudo bem? Então vejamos aí. Um triângulo equilátero é um caso particular de um triângulo, estudado na geometria plana. Um triângulo é considerado equilátero quando ele possui todos os seus lados congruentes, ou seja, todos os lados têm a mesma medida. Se a gente bem observar, pessoal, nesse caso aí, ó, do jeito que eu estou falando, vocês observem bem abaixo, quando a gente fala, ele tem todos os seus lados iguais, tudo bem? Então, olha aí, ó, antes de eu continuar lá, observe aí que ele tem todos os seus lados iguais. Se ele tem os lados iguais, então os ângulos todos têm a mesma medida, certo? Então, vamos continuar lá em cima. Quando um triângulo é equilátero, ele apresenta todas as propriedades de um triângulo qualquer. E, além disso, apresenta algumas propriedades que são específicas do seu tipo, tá? O triângulo equilátero também possui todos os ângulos congruentes. E, como a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, cada ângulo interno tem um triângulo equilátero, que mede 60 graus. Para calcular o valor da altura de um triângulo equilátero, utilizamos a seguinte fórmula. H, altura, tá? E raiz de 3 sobre 2.
Então aí nós temos aí uma fórmula, onde nós temos aí o A é igual I ao quadrado raiz de 3, ou seja, I não, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então podemos observar aí que o primeiro triângulo, ele mostra, tá? Os 3 pontos. O alfa igual a 60, o beta igual a 60, e lá em cima o gama igual a 60. Ou seja, aquele yzinho lá em cima, que vocês estão observando, 60 graus. Já nesse outro lado, nós pegamos aí um triângulo. Nós vamos dividir ele ao meio. Ou seja, começa aí a outra parte, tá? Então, nesse caso aí, a gente vai trabalhar agora a altura, tá? E um ângulo de 90 graus abaixo. Tudo bem? Então, vejamos aqui um exemplo. Qual é a altura do triângulo equilátero cujo lado mede 20 centímetros? Para encontrar o valor da altura desse triângulo equilátero, basta substituir na fórmula. Olha aí, o L é igual a 20, né? Aí eu tenho aí um triângulo. O que eu vou fazer? Olhar o triângulo, as posições A, B e C. Então observa aí que nós temos as linhas, elas estão bem demarcadas, certo? Então aí eu vou trabalhar só a altura dele, ao meio. H é igual, tá? L raiz de 3 sobre 2. H é igual a quanto? A 20, porque observa que ele está lá, ó, tá? Ele tem um valor. Então, H é igual a 20 raiz de 3 dividido para 2. Ou seja, a gente divide o número aí, ó, 20 dividido para 2 é 10. Então, a altura aí é 10 raiz de 3, ou seja, 3 centímetros. Vamos a um segundo exemplo. Bem simples. A área em metros quadrados, limitada por um triângulo equilátero, com lados medindo 8 metros, é igual a quanto? Observação. Use raiz de 3 igual a 1,7. Tudo bem? Então aí nós temos alternativas. E vejamos aí, ó. Para encontrar a área, basta substituir os valores, tá? Dados na fórmula. Então, o meu A, aí ó, o A igual L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, observa aí que eu vou só trocando. Então, eu tenho A igual 8 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 8 ao quadrado é igual a 64. E 64 dividido para 4 é 16. Porém, a raiz de 3 eu não mexo, eu vou só repetindo. Tudo bem? Aí, quando chegar mais abaixo, observa que aquela raiz de 3, ela vai ser usada lá em cima, ó, na questão. Use raiz de 3 igual a 1,7. Então, vai ter A igual 16 vezes 1,7. Ou seja, A é igual a 27,2. Fácil. Portanto, aí, a minha alternativa correta é a letra A. Então, observa aí, olha, um campo de futebol, que legal. Um campo de futebol possui 75 metros de largura e 105 metros de comprimento. Qual é a área deste campo de futebol? É fácil, né? Podemos aí observar a situação. Sabemos que um campo de futebol possui uma forma retangular, correto? E é uma fórmula do retângulo, ou seja, A é igual a B vezes H. B vezes altura, base vezes altura. Ou A é igual a largura vezes comprimento. Temos aí. Então, vamos fazer aqui. Então, o A é igual a 75 vezes 105. Ou seja, é igual a 7.875 metros quadrados. Portanto, aí a minha alternativa correta é a letra B. Exercitando. Observe que nesse desenho, pessoal, nós estamos falando aí de um losango, tá? De um losango. O losango aí, nós temos que sempre observar os pontos deles, os ângulos que eles são dados, tá? Aí a gente observa bem o desenho e olha a questão. Seja um losango,
tá? Com diagonal maior de 10 centímetros e a menor medindo 5 centímetros. Qual é a área deste losango? Por isso que eu digo, quando a gente vai ver uma questão dessa, a gente observa sempre o desenho. Lê a questão e observa muito, tá? Porque às vezes o desenho, ele não vem dando muita numeração, informação, mas a questão vem. Então, todos os detalhes têm que ser observados passo a passo, ponto a ponto. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, observe aí. A fórmula, né, para a gente resolver isso aí é simples. O A é igual. A gente sempre fala o Dzão vezes o Dzinho, que é o D maior, né, o lado maior e o lado menor, dividido para 2. Então, aí nós temos A é igual 10 vezes 5, né, dividido para 2. Ou seja, 50 dividido para 2, que é igual a 25 centímetros quadrados. Então, olha aqui. No segundo exercitando, observe que ele vai ter só o desenho e os pontos. Observem bem aí. Aí a gente olha a questão e pergunta. Considere um trapézio onde a base menor mede 5 centímetros, a maior 8 centímetros e a altura de 3 centímetros. Calcule a área desse trapézio. Então aí a gente já pensa bem, né? Ele está dizendo, considere o trapézio onde a base menor é 5, né? A base maior é 8, que está ali embaixo, a gente olha logo, e a altura está ali ao lado. Então a gente já vai observar isso. Olha aí como é simples. A fórmula da área do trapézio é o Bzão mais o Bzinho vezes a altura, dividido para 2. Logo aí nós vamos ter, tá? A é igual 8 mais 5 vezes 3 dividido para 2. 8 mais 5, 13. Vezes 3, 39. Dividido para 2, 19,5 centímetros. Tá, pessoal? Então fica fácil da gente ver uma questão dessa. Não tem como a gente errar, tá? Muito fácil e muito simples. Porém, nós só temos que guardar as fórmulas, tá? Guardou as fórmulas, aprendeu, fica fácil. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque. E até a próxima aula.